locais do país e também um pouco por todo o mundo. Saudamos assim os irmãos amigos do Verbo Divino que vêm em peregrinação nacional e também da Diocese do Porto, a catequese da Paróquia de São Miguel, a Paróquia de Santo António das Antas e as paróquias de Louredo, Bitarães, Condalães e Beire. Saudamos também os irmãos que vêm da Alemanha, da Espanha, da Irlanda e de Itália. Somos este povo, irmãos e irmãs, que quer suplicar ao Senhor neste tempo da Quaresma. Vamos dizer com voz forte estas palavras: olhai para mim, Senhor, e tende compaixão. Cantamos novamente. Olhai para mim, Senhor. Ora, mais forte. E paixão e tenta compaixão. Muito bem. Esta parte em que fazemos aquele salto, olhai para mim, Senhor, tem que ser, de facto, a nossa voz a querer chegar ao ouvido de Deus. Fazemos uma última vez. Cantamos? Agora? E tende. Irmãos e irmãs, peregrinos da esperança, somos guiados pelo Deus da misericórdia, que olha para a fragilidade humana a partir do amor que não condena. Podemos, por isso, sem receios, levantar ao alto a nossa súplica, pedindo ao Senhor que olhe para cada um de nós, que tenha compaixão de cada um de nós. Confiantes, recebemos o que preside à celebração que vamos viver. Preside em nome do Senhor, que não vem chamar o justo, mas antes o pecador.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes nesta Basílica, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, nós pedíamos ao Senhor que tivesse compaixão de nós, que tenha compaixão de nós. Não é que o Senhor precise que lhe recordemos isso, mas somos nós que precisamos de ter consciência de que o Senhor efetivamente tem compaixão de nós. Isto é, olha para nós com um olhar misericordioso. Deixemos-nos olhar pelo Senhor, preparemos o nosso coração para este encontro com Ele e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Senhor, rochedo novo que sacia a humanidade sequiosa sem água, Kyrie eleison. Cristo, verdadeiro perdão que salva os corações atribulados. Cristo, eleison.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas por entre as torrentes das águas. Pôs em campanha carros e cavalos, um exército de valentes guerreiros. E todos caíram para não mais se levantarem, extinguiram-se como um pavio que se apaga. Eis o que diz o Senhor: não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, não presteis atenção às coisas antigas. Olhai, vou realizar uma coisa nova que já começa a aparecer. Não a vedes? Vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Os animais selvagens, chacais e avestruzes, proclamarão a minha glória, porque farei brotar água no deserto, rios na terra árida, para matar a sede ao meu povo escolhido, o povo que formei para mim e que proclamará os meus louvores. Palavra do Senhor. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor. Estamos exultantes de alegria.
semeiam em lágrimas, recolhem com alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Ainda vão a chorar, lavando as sementes. À volta vêm a cantar, trazendo os molhos de espigas. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo, que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo e nele me encontrar, não com a minha justiça, que vem da lei, mas com a que se recebe pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e se funda na fé. Assim poderei conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, configurando-me à sua morte, para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já chegado à meta, ou já tenha atingido a perfeição, mas continuo a correr para ver se alcanço, uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido. Só penso numa coisa: esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta, em vista do prêmio a que Deus lá do alto me chama em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Louvor
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. In quel tempo gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e dissero: Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Gesù disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e gli disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. In jener Zeit, da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten: Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Jesus sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr:
Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, permitam-me que comece por saudar de forma muito especial o grupo maior que hoje se inscreveu, que é a família do Verbo Divino, os missionários e os amigos do Verbo Divino. A Quaresma aproxima-se da sua meta pascal. Vai se aproximando do final e torna mais urgente o convite e a exortação à conversão. Hoje o Evangelho fala-nos de perdão, do perdão de Deus que torna possível a nossa conversão e do perdão de Deus que abre caminhos novos para as nossas vidas. Antes de mais, este episódio do Evangelho, o episódio da mulher acusada de adultério, fala-nos do perdão de Deus. Diante das nossas falhas e pecados, tantas vezes repetidos, diante das nossas opções erradas, que nos conduzem por caminhos que nos afastam de Deus, diante das nossas atitudes e comportamentos distantes da sua vontade, Deus diz-nos, como Jesus àquela mulher: eu não te condeno. Eu não te condeno. O rosto de Deus que Jesus nos revela é um rosto misericordioso e compassivo. A força e a glória de Deus revelam-se no perdão. É verdade que há páginas bíblicas que falam também de castigo, mas o que pretendem essas páginas é exortar-nos à conversão, é indicar-nos caminhos novos para as nossas vidas. Mas é sempre o perdão e a misericórdia que prevalecem. Isto ajuda-nos a perceber que na conversão a que somos chamados, se calhar a primeira conversão é da imagem de Deus que temos. Se calhar a conversão mais urgente é a conversão da imagem que fazemos de Deus. Porque muitas vezes continuamos a mover-nos por temor do que Deus possa fazer-nos, com medo do castigo que dele venha. E, de facto, o Evangelho que nos diz é que Deus perdoa. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Eu não te condeno. E é esta certeza de que Deus não condena, mas antes se dispõe sempre a perdoar, que torna possível a conversão. É essa a exortação que Jesus dirige àquela mulher: vai e não tornes a pecar. É bom repararmos que o perdão de Deus não significa desvalorização ou banalização do pecado. E por isso Jesus diz explicitamente: não tornes a pecar. Para um efetivo esforço de conversão, temos de começar por reconhecer a presença do pecado nas nossas vidas. Precisamos de reconhecer que nas nossas vidas há áreas de sombra, ainda não atingidas nem transformadas pela luz de Deus. E a Quaresma que estamos a viver é este tempo que em cada ano Deus nos oferece para renovarmos a nossa vida à luz da sua vontade. É este tempo favorável que Deus nos oferece para olharmos para a nossa vida, para reconhecermos o que na nossa vida está longe de Deus
para reorientarmos a nossa vida para Ele. Sabemos que Deus está sempre disposto a perdoar-nos, mesmo que este esforço de conversão sincero não produza os frutos que desejamos. Isto é, o perdão de Deus estende-se também a esta dimensão de vivência quaresmal. Por vezes, pensamos que na Quaresma vamos conseguir renovar a nossa vida e damos-nos conta de que a renovação fica muito aquém daquilo que desejaríamos. E também aí é o perdão de Deus que prevalece. Essa vontade de Deus de nos acolher e abraçar. Mas o Evangelho deixa-nos uma outra exortação. A exortação a não julgarmos os outros. A exortação a não nos arrogarmos no papel de juízes em relação àqueles que nos cercam. Os escribas e os fariseus, de que nos fala o Evangelho, apresentam-se como polícias da moral e dos bons costumes, sempre dispostos a condenar os erros e as falhas dos outros, mas tantas vezes incapazes de reconhecer as próprias fragilidades. E a estes Jesus diz: quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E diz o Evangelho que todos se retiraram. É muito fácil apontarmos o dedo aos outros. É muito mais difícil percebermos o que em nós precisa de ser mudado, o que em nós carece de conversão. Por isso, esta exortação do Evangelho a reconhecer os próprios pecados e fragilidades estende-se também a nós hoje. Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A consciência dos nossos pecados e fragilidades, mas também a consciência da misericórdia de Deus para conosco, leva-nos a sermos mais compreensivos para com aqueles que nos cercam. Leva-nos a usarmos de misericórdia, a perdoarmos as falhas daqueles que nos rodeiam. E é isso que afirmamos sempre que rezamos o Pai Nosso, pedindo que Deus nos perdoe os nossos pecados, porque também nós procuramos perdoar àqueles que nos ofendem, àqueles que nos cercam. Sempre que rezamos o Pai Nosso, esta consciência que manifestamos, de que precisamos de perdão, mas que também nos esforçamos por usar de perdão para com os outros. Também nos esforçamos para não julgarmos os que estão à nossa volta. E é tão fácil. A mensagem de Fátima, dom de Deus para nós, chama-nos a atenção para estas exortações que o Evangelho hoje nos apresenta. Antes de mais, a mensagem de Fátima desafia-nos a fazer a experiência da misericórdia de Deus, que ilumina com a sua luz as nossas vidas, que nos faz experimentar o seu perdão. Por outro lado, a mensagem de Fátima reitera e acentua o convite à conversão que o Evangelho hoje nos dirige. Nossa Senhora veio falar de conversão. Veio, neste lugar, exortar-nos a centrarmos a nossa vida em Deus, evitando todo o pecado. De modo especial, neste tempo quaresmal, a mensagem de Fátima vai-nos recordando, dia após dia, esta necessidade e a urgência da conversão nas nossas vidas. Por fim, o exemplo de vida dos santos pastorinhos ensina-nos a não julgarmos os outros e a estarmos sempre dispostos a perdoar. Eles perdoavam aos que não acreditavam neles, os insultavam, caluniavam e até lhes batiam. Não só perdoavam, como rezavam por essas pessoas para que Deus as ajudasse. Aprendamos com eles. Acolhamos o apelo deste lugar, o apelo que Nossa Senhora aqui nos veio trazer. Caros peregrinos, por intercessão de Nossa Senhora e dos santos Francisco e Jacinta, peçamos ao Senhor que nos ajude a viver esta parte final da Quaresma
como um efetivo tempo de conversão, tempo em que tomamos consciência do perdão de Deus e em que nos dispomos, de facto, a renovar a nossa vida para que ela esteja mais conforme com a vontade de Deus. Juntos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que faz maravilhas, para que realize na Igreja e no mundo aquilo que anunciou pelo profeta, e cantemos cheios de confiança. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre Francisco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado. Oremos. Pelos catecúmenos e pelos fiéis da Santa Igreja, para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo os faça correr com entusiasmo para a Páscoa, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pelos responsáveis no governo das nações, para que a sabedoria com que Deus os enriquece sirva sempre para o bem dos cidadãos, oremos. Pelos esposos que cometem adultério, para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los como Jesus acolheu a pecadora, oremos. Pelos fiéis das nossas comunidades, para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado, oremos. Senhor nosso Deus, que em Jesus Cristo, vosso Filho, nos revelaste as dimensões infinitas do vosso perdão, dai-nos a graça de ser exigentes com nós próprios e misericordiosos para com todos os irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
aflições e o nosso pranto, neste sagrado tempo da Quaresma, compadecido olhai-nos, ó Deus Santo. Justíssimo juiz das nossas almas, vós conheceis a enfermidade humana, voltando para vós arrependidos, pedimos vossa graça soberana. Confessamos que somos pecadores, mas em vez do castigo perdoai-nos, por vosso nome santo a vossa glória, a nossa vil miséria libertai. Aceitai o jejum e a penitência, que em nossa própria carne suportamos, por elas nossas almas se libertam, dos erros e misérias que chorai. Nossas humildes oferendas, aceitai, ó Santíssima Trindade, e levai-nos no amor purificado ao esplendor da vossa eternidade. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, a quem destes as primícias da fé cristã. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Omnipotente e Misericordioso,
É verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças por todos os benefícios e especialmente pela graça do perdão. Ao homem e à mulher, náufragos do pecado e da morte, pelo sacramento da reconciliação, abristes em Cristo, morto e ressuscitado, a porta da misericórdia e da paz. Pelo poder do Espírito Santo, estabelecestes para a Igreja santa e também pecadora uma segunda tábua de salvação depois do batismo e continuamente a renovais para a reunir no banquete do vosso amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra,
e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Caríssimas irmãs e irmãos, saudemo-nos uns aos outros na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Irmãs e irmãos, depois de nos alimentarmos da Palavra de Deus e do seu corpo e sangue, podemos de facto dizer que o Senhor faz maravilhas em favor do seu povo. Em silêncio, agradeçamos no interior do nosso coração as maravilhas que o Senhor faz em cada um de nós. Agradeçamos o dom da Eucaristia, que é sempre a festa do perdão. Essas maravilhas já as sentiram os nossos pais na fé, assim como a mulher do Evangelho. Também para nós, mesmo que o passado esteja tocado pelo pecado, em Cristo e com Cristo somos chamados a fazer futuro, iluminando os nossos passos com a cruz que queremos seguir. É por isso que ao longo deste tempo da Quaresma não deixemos de dizer que queremos seguir o nosso Redentor hoje e em cada dia da nossa vida. Digamos com voz forte a palavra do nosso Salvador: se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Sua cruz
Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, neste ano jubilar, olhamos de uma forma particular para a Virgem Santa Maria e por ela nos consagramos a Deus. Olhamos agora, voltamos-nos para a sua imagem e dizemos todos: Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Acomodamo-nos por um breve instante, apenas para algumas informações que nos possam ser úteis para a semana que hoje começa. Os que estivermos da parte da tarde, ainda em Fátima, podemos às 14 horas participar na Via Sacra. Terá lugar no recinto de oração. Por este motivo, não haverá a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha das Aparições. Na próxima sexta-feira, a Via Sacra, também às 14 horas, tem lugar na Colunata. O próximo domingo é Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor, e também peregrinação mensal a este santuário. Faremos o Rosário às 10 horas na Capelinha das Aparições e às 11 horas iniciaremos a Santa Missa, com a bênção dos ramos, a procissão que evoca a entrada do Senhor em Jerusalém e a Santa Missa no altar do recinto. Far-se-á a bênção dos ramos em todas as missas deste domingo, incluindo as missas vespertinas. Lembramos também que aos domingos a missa das 15 horas, celebrada na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. As ofertas que trazemos para a celebração de hoje podemos deixá-las à saída desta Basílica. Destinam-se aos apoios sociais e caritativos que o Santuário de Fátima assegura. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Com ela, o Presidente da celebração benze também os objetos religiosos que temos conosco e levamos como memória da peregrinação que fizemos a Fátima. Caros irmãos e irmãs, o Senhor convida-nos à conversão. A Quaresma está quase no final. Aproveitemos este tempo que resta para a meta pascal, para um efetivo esforço de conversão. Desejo-vos um santo domingo e invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.